Olá, queridos ouvintes e telespectadores do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde, agora num novo formato de videocast, no qual vocês que estão nos escutando no Spotify e nas outras plataformas agregadoras de podcast já estão acostumados, mas vocês também podem nos assistir no YouTube e nas nossas redes sociais. Aqui é Rodrigo Foch, o seu médico geneticista de São Paulo, e eu estou aqui com a doutora Bianca Linencamp e Fernanda Andrade para conversarmos sobre cardiogenética. Bianca, por favor, se apresente para o pessoal do GeneCast. Bom, olá pessoal, meu nome é Bianca, sou médica geneticista, assim como o Dr. Rodrigo, e venho atuando na cardiogenética há cerca de 3 anos, trabalho no Instituto do Coração, no laboratório, a gente faz pesquisa na área de cardiogenética, avalia os pacientes, então acho que vai ser legal falar um pouquinho sobre o papel do geneticista dentro da cardiologia. Maravilha. Fernanda, e você? Eu sou cardiologista, então, né? sou a outra parte aqui do grupo. E, na verdade, a cardio, ela amplia muito a nossa área de ação. Então, eu tenho essa área de atuação na cardiogenética, mas meu carro forte se divide entre cardiologia do esporte e insuficiência cardíaca e transplante, que aí sim tem tudo a ver com genética, né? Nossa, sem dúvida. Olha, maravilha, maravilha. E é interessante porque, assim, eu tô na genética desde 2012. Né, entre residência e depois. E eu lembro que os primeiros contatos que eu tinha em interface genética e cardiologia sempre foram com as malformações congênitas. Né? Então, paciente com malformação cardíaca e a necessidade de investigar. E lá na Unifesp a gente tem ainda um ambulatório muito forte de síndrome de Marfan, no qual você recebe, eventualmente, alguns pacientes meus lá também, né? Mas nos últimos anos, a gente tem falado da genética dentro da cardiologia em várias outras interfaces, né? Eu não sei se isso é um pouco por conta dessa mudança de paradigma que a gente começou a ter com acesso aos exames genéticos, com as pesquisas na área. O que vocês veem, principalmente pensando nessa última década, assim, dessa mudança, dessa maior interface entre genética e cardiologia? Quer começar? Pode começar. Eu assim, né, eu tenho o olhar do cardiologista, do clínico, né? Então, por exemplo, assim, eu passei pela clínica médica, quem não sabe é a clínica do adulto, né? Então, a gente forma médico, 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia. Na cardiologia e até na clínica, quando a gente estudava e chegava à parte genética, por exemplo, hemocromatose, falava assim, essa parte genética que pula que não vai servir para nada. Mais ou menos desse jeito mesmo. E da cardiologia, por exemplo, as cardiomiopatia hipertróficas, o clínico, ele já sabe isso daí, já tem nas nossas provas que estuda um pouquinho de cardiologia. Mas ninguém nunca deu moral para isso. Eu comecei a perceber esse boom mesmo quando, mais ou menos na época que surgiu a pandemia, quando começou a falar muito de cardiomiopatia hipertrófica, que começaram a falar bem assim, olha, não é tanto uma doença, é 1 para 500, talvez seja mais, talvez também tenha um subdiagnóstico. Aí surgiu a questão toda da amiloidose, dessa questão da ciência, de trazer esse tratamento para um grupo tão grave, né? Que tem tanta demanda de tratamento, tinha demanda de conduta médica, mas pouco a se fazer. E muita pesquisa trouxe esse peso para nós, que foi o quê? Então, aumentar essa carga genética nos estudos, nos trabalhos e trazer esses temas mais aprofundados para o cardiologista. Mas para a cardiologia, isso é algo recente, assim, para você falar assim, nossa, agora sim está sendo discutido. Não te digo nem nos últimos 10 anos, eu acho que foi esse boom mais nos últimos 5, viu? Isso eu acho que é só para complementar. Então, a gente falou agora de cardiomiopatias. Isso. Então, tem vários tipos de cardiomiopatias. Hipertrófica é uma delas, tem dilatada, arritmogênica não compactada é uma polêmica aí entre os cardiologistas, restritiva, e aí, por exemplo, a amiloidose pode culminar nesse quadro clínico. E eu acho que são condições que o cardiologista já vê há muitos anos. Mas agora a genética está entrando e está mostrando como pode ser o diferencial no acompanhamento desses pacientes, das famílias, que antes chegavam, às vezes, várias famílias para o cardiologista com esse histórico de morte súbita na família, ou então várias pessoas com
coração inchado, mas não é Chagas, por que todo mundo tem isso? E a genética está dando essas respostas, está dando melhores oportunidades de acompanhamento, vendo quem é o paciente de maior risco. Então, isso é uma mudança. E eu acho que isso é super importante, porque já ouvi de muitos cardiologistas, mas eu acompanho o paciente com cardiomiopatia há 30 anos, por que agora vai mudar? E a gente está mostrando isso aos poucos, né? Esse impacto que a genética tem para aquela pessoa e para o resto da família. Então, eu acho que isso é muito, muito legal. E na verdade, eu falei da hipertrófica, que é bem minha área, mas, por exemplo, igual você falou, síndrome de Marfan é uma coisa que a gente já sabia muito bem, e as questões das dislipidemias genéticas também ia bem, e a questão das arritmias, né, assim, a brugada, QT longo, também ia mais forte com essa parte genética. É que para esse submundo aí das cardiomiopatias e insuficiência cardíaca e transplante, que veio com força agora, assim, nos últimos 5 anos, com tudo. As outras, eu acho que já tinha muito bem marcado, mas era coisa de centro específico. Agora, o que a gente vem mostrando, né, até com o nosso projeto do Incorda Cardiogen, e o motivo de estarmos aqui agora é justamente esse, trazer esse conteúdo da cardiogenética mais aplicável para o clínico e para o cardiologista, para ele saber que não é impossível, mas não é fácil também. E é interessante, porque esse é um movimento que a gente vê em várias áreas da genética, na verdade, né? Quando a gente fala, por exemplo, de investigação de infertilidade. O que se fazia antes é diferente do que o que a gente faz hoje. A gente pensa nas causas monogênicas de infertilidade, a investigação genética de transtorno de neurodesenvolvimento, investigação genética de diversas condições que antes, na verdade, você não tinha esse foco, né? E é interessante que eu acho que na cardiologia, a cardiologia é uma daquelas áreas da saúde, não vou nem só falar da medicina, né? Mas que sempre ocupa um lugar especial quando as pessoas estão estudando, né? O cardiologista sempre tem, eu acho que aquela posição de ser um profissional de ouro dentro de uma equipe clínica, né? Por conta de todo o histórico mesmo das condições cardiológicas e tudo mais. E é muito legal a gente ver esse movimento acontecendo e como que a gente tem essa integração e o quanto que, por mais que muitas coisas já sejam bem conhecidas na cardiologia, genética é um universo que todo dia a gente está expandindo muito, né? Todo dia a gente está conhecendo coisas novas, novos genes estão sendo relacionados a fenótipo, coisas inéditas acontecendo na genética com uma frequência muito grande, né? Na cardiologia, claro que também tem esse avanço, mas eu quero dizer, a gente já conhece sobre cardiologia desde o Egito Antigo. Sim. Você entende? Uhum. Então, assim, a forma de avanço do conhecimento, quando você fala assim, né, um médico já antigo que trabalha com cardio, fala assim, poxa, por que agora eu preciso aprender isso? Porque eu faço assim há 30 anos. Porque agora a gente tem acesso, né? Agora a gente está conhecendo sobre isso e é fundamental para poder dar uma assistência melhor. E pro paciente e para a família, porque é uma coisa que eu vejo muito assim entre colegas mesmo e de variáveis idades, que eu acho que também é importante a gente deixar claro pro pessoal aqui de casa que a gente não pode ser etarista, né? Não pode ter preconceito. Tem pessoas mais velhas, cardiologistas de renome, que são super atualizados, capaz que até mais do que eu, estuda mais do que eu, que sou jovem, acabei de formar, mas tem, assim como tem pessoas da nossa idade que sequer se atualiza. Então, assim, não tem a ver muito com a idade, tem a ver com a atualização. Isso é importante a pessoa saber que ela não é que, meu paciente já tem hipertrófica, eu já tô sabendo. A única coisa que eu quero novidade é de tratamento. Vai tratar ele? Não, então não quero. Não, mas a gente tem uma família ali em risco. Então, querendo ou não, é uma forma de imprudência, né? Uhum. Não, isso é sem dúvida nenhuma, é bem justo. Você citou, né, às vezes uma morte súbita que acontece, uma história familiar de pessoas que todas evoluem, né? Poxa, meu avô teve isso, meu pai teve isso, eu soube que meu bisavô teve alguma coisa parecida, o porquê, né? E a preocupação. E, de certa forma, as nossas gerações, né, a nossa geração como um todo, ela é mais preocupada com a saúde. E eu acho que depois da pandemia, essa preocupação ela acabou se tornando um pouco mais exacerbada e evidente, né? E não por acaso a gente acaba buscando mais respostas e muitas vezes buscando resposta na genética, né?
E às vezes acaba caindo até em algumas ciladas por conta disso também, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco dentro da cardiologia, assim como na genética a gente tem grandes grupos, na cardiologia a gente tem grandes grupos de doenças, né, que vão ter essa interface com a genética. Como que a gente poderia definir esses grupos? Quais são os grandes grupos de condições cardíacas, cardiológicas, doenças cardíacas, que vão ter relação com a genética? Eu acho que, primeiro, para fazer uma sincronização da fala, se você quer saber mais sobre isso em detalhes, tem o nosso livro de Medicina de Precisão em Cardiologia do INCOR, lançado agora, quentíssimo. E aí a gente traz essa divisão do livro justamente nisso que você comentou dos grandes grupos. Então, são as dislipidemias genéticas, os problemas de colesterol, são as arritmias genéticas, que também a gente pensa muito a arritmia ligada à morte súbita, mas tem um capítulo especial para a morte súbita, que nem tudo, por exemplo, os atletas que caem em campo e acabam tendo que ser reanimados e tudo mais, não é só a arritmia que causa isso. Então, é importante lembrar também as cardiomiopatias, que são as melhores. Sim. E a ortopatias, que a gente sabe muito da síndrome de Marfan, todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez na vida, né? Rasopatias E congênitas, e né? cardiopatias congênitas, que eu acho que é um dos mais difíceis, assim. Eu acho que uma coisa que é importante destacar é que dentro de todos esses subgrupos, a gente vai ter indivíduos que às vezes têm só a parte cardíaca, mas também tem indivíduos sindrômicos. Então, se a gente for pegar cardiomiopatias, tem os que têm cardiomiopatia hipertrófica, mas tem um paciente que vai ter outros achados e, na verdade, ele tem um depósito, uma doença de Fabry. Então, ele vai ter também doença renal, vai ter angioqueratomas, outras manifestações. Se a gente for para congênitas, ele pode ter só a malformação cardíaca ou pode ter outras malformações associadas. Em arritmias, a gente tem que ter longo junto com surdez, na síndrome de Jervell-Lange-Nielsen ou no Andersen-Tawil, que a gente vai ter dismorfismos, alterações esqueléticas. Então, assim, acho que os pacientes que não têm outros achados, muitas vezes eles vão estar só no cardiologista, enquanto os pacientes que têm achados extracardíacos podem chegar para outros profissionais e para o geneticista, justamente porque alguém parou e olhou e falou, não, tem muita coisa acontecendo aqui em uma pessoa. Então, também, eu acho que é interessante ter essas visões, porque a nossa conversa é fundamental para trocar essas experiências, mas também tem um viés dos pacientes que chegam para mim e chegam para você, né? Na verdade, se você parar para pensar, às vezes é o mesmo caso e as pessoas têm, porque o treinamento que se era dado e que a nossa geração vem tentando mudar é que era muito focado, né? Então, vem cardiologista, então é isso daqui. O geneticista acaba sendo um clínico médico genético, né? Se são mais amplos, mas as sub-áreas, assim, a gente vai tocar alguns ambulatórios da cardio, a gente é limitado, não tem muito tempo, assim, de, renal, não sei o quê. E aí a gente trouxe isso de volta nos últimos, por exemplo, eu tô na Unifesp ali, nosso ambulatório há uns 3 anos. A gente teve que recapitular isso daí, revisar a história de doença renal na família, diálise, marca-passo, rever manchas, coisa que não tava mais no ambulatório do cardiologista, entendeu? Então, assim, esse é o aprendizado que a genética trouxe pra gente, que vem trazer essa importância de, na verdade, resgatar um pouco daquele clínico geral que tem na gente, né? E é muito difícil isso, na verdade, porque o olhar de vocês é um, do cardiologista é outro. Então, o ideal é que as equipes se cruzem, né? Isso é uma coisa interessante, porque essa divisão entre os quadros sindrômicos e não sindrômicos, a gente vê também para várias outras áreas dentro da genética, né? Então, eu tô frente a um paciente que ele tem coisas a mais, ele não pode deixar de ser investigado de forma alguma, é fundamental, ele pode ter um quadro sindrômico, né? Mas lembrar disso, mesmo que ele não tenha essas coisas a mais, a gente não pode esquecer da genética. Sim. E assim, quando eu dou aula, enfim, né, para público não geneticista, e eventualmente estou falando da questão de heredograma e tudo mais, uma coisa que eu não tenho dúvida, fazer um heredograma de 3 gerações simples para pegar pelo menos as principais coisas da família é algo que dá para fazer em 5 e 10 minutos numa consulta. Em 5, 10 minutos numa consulta, você consegue para pelo menos ver se tem um padrão ali de recorrência na família, de repente um primo, um tio, um avô, um padrão de mãe, avô e paciente.
já chama atenção para pensar em alguma coisa dominante ali que, opa, né, tenho que dar uma atenção. Existe uma consanguinidade, tenho que dar uma atenção, né? Então, são truques pequenos da consulta, mas que vão fazer com que você não coma bola naquele paciente, naquele diagnóstico, né? Às vezes você não vai ter numa primeira consulta uma suspeita clínica específica, mas você pensa num padrão de herança e aí você consegue até avaliar quem pode estar em risco nessa família, quem que eu vou ter que investigar, ou qual que é o risco disso acontecer de novo, se for um casal querendo ter outros filhos. Então, já fazer o heredograma já ajuda a ter essa resposta também e pegar informações que às vezes são desconexas. O paciente veio no cardiologista porque tem doença no coração, mas aí faz o heredograma e vê, a mãe tinha doença renal, o avô também tinha. Então, nossa, mas tem relação? São órgãos diferentes, mas aí você vai juntando essas pecinhas e aí isso ajuda a chegar num diagnóstico. Eu acho que dá para fazer o paralelo também nesses casos sindrômicos em ortopatias também. Sim. Então, isso é uma coisa interessante. Então, por exemplo, síndrome de Marfan, acho que quase todos os médicos já devem ter ouvido falar em algum momento, e são pacientes que chegavam para o geneticista, chegavam para o cardiologista, ainda chegam e fazem a investigação genética muitas vezes. Mas tem outros diagnósticos diferenciais que às vezes só pela avaliação clínica nem sempre dá para diferenciar e que pode mudar a indicação de cirurgia, mudar o acompanhamento. Mas também o que a gente tem visto agora no INCOR são os pacientes que têm a aortopatia, né, dilatação da aorta, sem outros achados. E que antigamente são pessoas que não iam ser encaminhadas para teste genético. E às vezes pode ser algo genético também passando para outras gerações e que outras pessoas podem estar em risco. E a gente está descobrindo, testando essas pessoas e vendo esses casos aí de recorrência que eram mortes inexplicadas. Então, eu acho muito interessante essas atualizações que a gente vem tendo de uns anos para cá. Sabe que eu queria comentar, que você falou bem assim, pra gente ir resgatando os padrões de doença. E é algo que às vezes chama muita atenção na cardio, que é, por exemplo, todo mundo tem um avô. Todo mundo não, tô exagerando, né? Mas assim, todo mundo conhece a história de alguém que morreu de infarto antigamente. Então, esse seu familiar teve o quê? Infartou, doutora, não sei. Tudo, parece que uma morte dos anos 80 para trás, tudo é infarto, né? Então, assim, isso é um problema. Porque, e aí, será que você coloca... Geralmente eu coloco infarto em interrogaçãozinha, assim, que eu não sei o que aconteceu, né? E aí, se vários infartos e interrogaçãozinha no heredograma, na árvore familiar, vem seguindo ali, você começa a ficar desconfiado. Outra coisa é muita pressão alta, né? E pressão alta, hipertensão arterial, eu acho que a gente tem que marcar esse ponto bem com asterisco aí e marca-texto amarelo, porque você fala assim, não, minha tia tem pressão alta, minha mãe tem pressão alta, minha avó tinha pressão alta, eu tô com pressão alta há 30 anos. Mas é que é familiar. Não, uma pessoa de 30 anos não é para ter hipertensão primária. Será, então, que essa pressão alta é, de fato, hipertensão primária ou ela é um sintoma de uma doença sistêmica, tipo doença de Fabry, cardiomiopatia hipertrófica? E aí fica essa confusão de diagnóstico, porque com perdão da palavra, passou por um médico meia boca lá, todo mundo ficou como se fosse pressão alta, tem uma hipertrofia ventricular no eco, que falaram que era consequência da pressão alta, e na verdade esse rapaz de 30 anos, vamos ver, chegou para mim, hipertenso, vou ver o eco, uma baita de uma cardiomiopatia hipertrófica, entendeu? Então, assim, na verdade, não é que tava errado os diagnósticos, mas faltou cruzar, assim, cruze as linhas A, B e C, sabe? Então, assim, pressão alta, apesar de ser uma doença, em algumas vezes ela é um sintoma. Ela é um sinal de uma doença maior, vamos dizer assim. De uma causa secundária, né? Isso eu acho importante alertar. E essa questão do heredograma, na cardiologia a gente não chegava a fazer, assim, heredograma de fato. Mas a gente tinha muito bem marcado, definido de perguntar casos de infarto da família, casos de morte súbita e de infarto precoce, né? Que é menor que 55 anos para mulher e menor que 55 anos para homem e menor que 65 anos para mulher. Mas, aí, nessa agora que eu convivo com vocês, eu acrescento que isso daí nunca ninguém falou pra gente, tipo, olha, então, quem é usuário de marca-passo, CDI, você pergunta também, que isso nunca ninguém ensinou pra gente, né? E a questão da função renal, né? Veja a função renal, vê se tem alguma doença muscular na família, algo neurológico, isso a gente vem acrescentando mais. Então, para ver se completa essa história familiar, né? Eu acho que é muito interessante quando vem, por exemplo, alguém que fala, teve um monte de caso de infarto na família. Isso que você levantou, será que era uma morte súbita por uma arritmia?
Será que era uma morte súbita por uma cardiomiopatia ou será que era um infarto mesmo e era talvez algum caso de hipercolesterolemia familiar? Exato. Então, você tem várias grandes áreas na cardiologia dentro de um diagnóstico diferencial. E aí, quanto mais informações você conseguir pegar dessa família, desse indivíduo, mais vai ajudar na investigação, né? Exato. Então, acho que é uma área muito ampla, com muitas possibilidades. Não, e vou te falar uma coisa. Aí o paciente fala assim, não, doutora, mas acho que foi um infarto sim, porque ele sentiu uma dor no peito, aí parece que desmaiou. Eu falo, olha, sinto muito, mas na cardiologia nossos sintomas são exatamente os mesmos. É dor no peito, falta de ar, palpitação, desmaio, tontura, inchaço. Para quase todas as doenças pode acontecer os mesmos sintomas, então fica muito difícil. Falar assim. Então, assim, tem um alerta pro pessoal. Se alguém da família chegar a falecer e não souber definitivamente a causa, tem que ir pro IML, a gente tem que ver. Porque não é que a gente não conseguiu fazer nada por aquela pessoa neste tempo que não tem os outros familiares envolvidos, Isso. né? E no Brasil isso é pouco praticável. E eu vou até dar um gancho disso, os casos que vão para autópsia, aí fica como inconclusivo, uma coisa que está engatinhando ainda é a autópsia molecular, que é justamente, fez a autópsia, não chegou em nenhuma causa, o coração estruturalmente estava tudo bonitinho. Será que realmente não tinha alguma coisa, por exemplo, alguma arritmia, alguma alteração de algum canal ali de sódio, de potássio, que levou a uma arritmia e levou a essa morte súbita? Então, você tentar fazer o teste genético pós-mortem, para tentar elucidar a causa daquela pessoa e ver outras pessoas em risco. Então, isso está engatinhando no Brasil, mas já tem outros países que fizeram estudos sobre isso e o quanto isso conseguiu auxiliar essas famílias, né? Então, é uma coisa aí para o futuro, para o presente, mas principalmente para o futuro também. E extremamente interessante, né? Extremamente interessante, porque de fato são formas novas de você possibilitar fazer diagnósticos e mudar ali para aquela família o aconselhamento genético, o acompanhamento que eles vão precisar a partir dali. E eu queria aproveitar que, assim, vocês falaram de várias condições diversas e grupos diversos. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais de dislipidemia, né? Porque quando a gente fala de hipercolesterolemia familiar, né? A gente geralmente aprende na genética que essa é a doença genética mais comum, né? O hipercol familiar é a doença genética mais comum que existe. É tão comum assim? Como que você lida com o hipercol familiar? Quais são as características mais importantes? O que caracteriza, por exemplo, uma hipercolesterolemia familiar? Eu acho que comum até pode ser, mas não homozigótica, né? Não homozigótica, Não homozigótica. Mas, assim, tem muito. Acho que consultório de cardiologia, sei lá, vou chutar uns 40% de dislipidemia, é bastante. Só que aí a gente entra numa área muito ampla. Porque, por exemplo, 20% do colesterol total é da dieta. Então, assim, para você ver o tanto que é pouco, 20% só. Então, independente se você seja vegano estrito ou viva de McDonald's. Claro que quem viver de McDonald's, o impacto vai ser maior. Quando a gente começa a falar assim, poxa, mas e esse meu colesterol, então? Já que eu treino, faço dieta, vem da onde? Aí, provavelmente, você tem alguma alteração em algum sistema desse metabolismo lipídico aí. A hipercol familiar, a homozigótica, ela é gravíssima, né? Então, assim, são infartos aos 15 anos, AVCs precoces. Xantoma, né? Só fazer um paralelo rapidinho para quem está escutando e às vezes não é tão, né, adepto da genética. Quando a gente fala em homozigose, né, lembrando sempre que a gente tem duas cópias do nosso genoma, né? Uma cópia veio da mãe, uma cópia veio do pai. Então, todos os genes a gente tem em duas cópias, né? Tirando nas situações nos quais a gente está falando de genes específicos do X em homens, que o homem vai ter um X e um Y, e aí ele só teria uma cópia ali. E quando a gente fala em homozigose, a gente quer dizer que um determinado gene, né, ele vai ter ali as duas cópias com alguma alteração, né? Quando a gente fala em heterozigose, uma cópia vai ter ali uma variante, vai ter uma alteração, e a outra cópia não. Em homozigose, as duas cópias são alteradas. Só fazendo um paralelo, mas... Não, sim. E aí, eu acho que a Bianca vai comentar dos exames físicos. Isso é tão importante a gente saber, porque às vezes a pessoa não vai ter esse exame físico completo do hipercol, não vai preencher aquele nosso score de Dutch lá. O que é óbvio para quem tá em casa olhar? Vai lá no exame, o último exame de colesterol que foi fazer. Se o LDL é acima de 190, já pode marcar um clínico, um cardiologista.
Aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque sempre quando eu vou nos podcasts tem gente que fala bem assim, mas é difícil conseguir um cardiologista porque não tenho dinheiro por causa do convênio, não sei o quê. Não, na verdade, todo clínico da unidade básica de saúde, ele sabe olhar o colesterol. Se esse colesterol der o LDL maior que 190, você pode ir lá e falar assim, olha, eu assisti um podcast lá com os geneticistas, um cardiologista, eu tenho suspeita e eu quero ser encaminhado para o cardiologista. Você tem o direito. Claro que não vai ser igual a consulta particular que você marca para a semana que vem, mas você consegue esse acesso, né? Tem que ir atrás disso. Fechando parênteses. Quando a pessoa, então, tem esse LDL maior que 190, você vai olhar no espelho, em volta do seu olho tem uma camadinha branca, assim, claro que pode ser do envelhecimento, mas você jovem, 30, 40 anos, chama atenção, pode ser depósito de gordura. Aquela manchinha, parece que, na verdade, tipo uma pipoca amareladinha, geralmente em olhos, pode ter em região das costas, chama atenção também para depósito lipídico. O que mais, Bianca? Xantoma também, né, em tendão, então em algumas regiões ali onde o músculo se insere pode ter um aumento, e aí também pode ser esses acúmulos de gordura, é mais comum da gente ver nessa forma homozigótica, Sim. mas a gente pode ter nos pacientes mais velhos, e a história familiar, né, vários casos de AVC, infarto em idade precoce, então acho que isso tem que levantar, então Sim. LDL alto, esse histórico. E acho que é importante também, a gente falou de HF, hipercolesterolemia familiar, que é uma das causas de LDL alto. Tem outras causas, né? Sim. Então, por exemplo, citoesterolemia, mas dislipidemia genética não é só isso. A gente tem, Sim. por exemplo, doenças do HDL baixo, que aí são muito mais raras, mas a gente tem também. Então, por exemplo, tem uma doença que é a doença do olho de peixe, que a gente vai ter o paciente que fica com essa parte do olho, né? A córnea fica branca. A gente teve um paciente recentemente e para ele era normal isso, porque todo mundo na família dele tinha. Todo mundo nasceu com o olho assim. E aí também tem risco de genético, não é ter mesmo? doença arterial. Também tem risco de ter doença coronariana e tem risco de ter doença renal nesse caso também. Doença de Tangier, que, por exemplo, a gente pode ter no exame físico uma pista, que é a tonsila, né? Que é aquela amígdala lá no fundo da garganta, mais laranja. Então, lembrar, o cardiologista não olhar só para o coração, examinar o paciente como um todo. Pode dar pistas, né? E aí, falando de cavidade oral, olhar a úvula também. Então, para ortopatias, né? Marfan, igual a gente falou, o diagnóstico diferencial é o Lewis-Dietz, que a gente pode ter úvula bífida. Então, só para mostrar como, além do coração, o exame físico ele pode ser muito rico e ajudar nesses diagnósticos, né? E como toda condição clínica, na verdade, a gente sempre tem aquela máxima, né? Você só faz diagnóstico se você pensa no diagnóstico. Sim. Se você não conhecer, se você não pensar, você não faz. Mas mesmo não fazendo diagnóstico, pelo menos identificar que, opa, tem alguma coisa que saiu do que eu esperava de ser o normal. Então, eu não sei o que é, e talvez eu não vá conseguir estudar, identificar o que é, mas eu sei que é raro, é diferente. Vou encaminhar para um especialista, para alguém, às vezes da mesma especialidade, mas que atue mais dentro daquilo e que possa ajudar no diagnóstico. E eu acho essa sua fala essencial, porque a gente está no meio, né? Somos 3 médicos aqui. Ninguém melhor do que nós sabe tamanho é o ego de um médico. Então, isso é importante ser falado, porque a gente tem que saber descer um degrau e falar assim, Bianca, isso daqui você vai ter que ver lá, porque esse caso aqui, ó, eu cheguei no meu limite, mas eu acho que é isso, ou não faço a menor ideia do que é. Também isso, ninguém sabe tudo. Mas isso eu acho que é uma questão que na faculdade a gente aprende, o médico tem que ter todas as respostas, o médico tem que saber tudo. E na genética, todo dia eu vejo o que eu não sei e eu falo, olha, pera, eu vou ter que parar pra estudar, mas não é que eu não sei. Ninguém no mundo sabe, dependendo do caso. É uma desconstrução na genética. Não, é uma desconstrução, mas na cardiologia é uma construção bem forte, aliás. Então, assim, é muito difícil você pegar e falar assim, é muito difícil você pegar um cardiologista e falar assim, não, vou mandar essa hipertrófica pra Fernanda porque ela só mexe com IC. Quase nunca. E aí vem outro problema, porque eu não ligo, eu acho até mais, tipo, não, todo mundo é cardiologista, é capaz, pega ali, estuda e tal, não tem problema nenhum, não é isso. A questão é que eu acho que a gente tem que delegar o melhor cuidado pro paciente, né? Você tem que pensar nele, acima de tudo. E outra coisa que você falou na tua fala, que é importante a gente saber, que essa busca do diagnóstico, às vezes, ela não é unidisciplinar, ela é multi. Então, assim, eu vou continuar vendo o coração, ver o que eu acho aqui, tá com o geneticista. Eu sempre brinco lá no ambulatório e falo assim, gente,
igual o pediatra, a criança precisa do pediatra, o idoso precisa do geriatra, o geneticista é para quem tem doença genética, que eu não vou ver tudo. Quem teve esse olhar treinado foram eles, não sou cardiologista. Porque muitos falam assim, igual você falou assim, por que a cardiologia, o paciente acaba se apegando tanto? Porque ele tem medo de morrer, né, do coração. Então, assim, acaba que ele quer casar com a gente. Mas eu falo assim, não, você tem que ir lá, porque quem vai ver a questão da visão, ver a amígdala, ver como é que... Vai conferir minha parte também, vai ver parte renal, vai fazer esse alinhar o cuidado, é o geneticista. Eu acho que é importante falar que agora os exames genéticos eles estão mais acessíveis e aí todas as especialidades estão pedindo, não só o geneticista. Então, por exemplo, o cardiologista ele pode pedir exames genéticos, na maioria das vezes vão ser exames de sequenciamento, painéis. Então, por exemplo, um painel para arritmias genéticas, painel para cardiomiopatias. E eu acho super bom a pessoa até mesmo pensar em pedir, mas tem que também saber o que está pedindo, saber como interpretar. E isso acho que talvez uma falha dentro de muitos especialistas, mas os geneticistas estão aqui para ajudar e para discutir. Eu pedi um teste, veio uma alteração, mas eu não entendi, não faz sentido, como é que eu interpreto isso? Então, a gente está aqui para realmente discutir, para auxiliar em tudo isso. Então, não é para ter medo dos exames também. Nos próprios laboratórios, tem o geneticista que pode discutir o caso, não é isso? A maioria sim, tem sim. Então, se não, e mesmo que, não, realmente eu tô achando que esse Marfan é o Lois Dietz aqui. Por favor, encaminhe esse paciente ao geneticista, né? Porque tem outros achados clínicos. Mas não vai dissecar a aorta e morrer. Sim, mas você tem que cuidar do teu paciente da melhor forma, né? Sim. Isso que eu fico um pouco indignado às vezes, porque a gente, principalmente em São Paulo, a gente tem essa coisa de pegar o paciente, ficar aqui assim, ó, abraçado, tentando fazer ele não correr. Mas, na verdade, você tem que cuidar dele, porque... E se ele não se sentir corretamente cuidado, é aí que ele vai correr. Não, e hoje a gente tá aqui, ó, o mundo digital. Não adianta, a informação vai chegar. Então, cabe ao médico mostrar a ele mesmo. Falar, tem esse cuidado, esse cuidado, esse cuidado. Você não pode? Tem geneticista no SUS. A fila é longa, mas tem. Tem que ter paciência também. Exatamente. Saindo das dislipidemias, eu queria que a gente falasse um pouquinho das aortopatias. A gente falou Marfan. Todo médico provavelmente já escutou em algum momento sobre síndrome de Marfan. Mas o que é a síndrome de Marfan? Bom, falando da parte genética, né, é uma alteração em um gene. Então, nós temos duas cópias do gene FBN1, da fibrilina 1. Uma delas estando alterada, leva ao quadro da síndrome de Marfan. Então, com isso, a gente já tem a informação de que se uma pessoa tem Marfan, ela tem 50% de chance de passar isso para os descendentes. E não necessariamente aquela pessoa que chegou no seu consultório com Marfan foi a primeira pessoa da família. Então, a gente tem que olhar para trás também, porque pode ser que isso já está afetando várias gerações. A gente tem alguns achados clássicos da síndrome de Marfan. Então, o que chama a atenção na maioria das vezes é uma pessoa com um aneurisma de aorta muito precoce, pessoas altas, com os braços longos, que quase encostam ali na altura do joelho, os dedos alongados, algumas características faciais, e aí a lente do olho, que é o cristalino, ela pode sair do lugar, né? Então fazer a luxação do cristalino, o que a gente chama também de ectopia lentes. Esses são os achados principais. Mas tem outros diagnósticos diferenciais também, que eu acho que é importante citar. Então, a síndrome de Luiz-Dietz, que tem uma sobreposição bem importante, tem um aneurisma, vai ter esse hábito mais marfanoide que a gente fala, mas a gente não costuma ter tão claramente a luxação de cristalino e a gente pode ter alterações ali, como eu já falei antes, então a úvula bífida, a gente pode ter manifestações esqueléticas importantes, alterações do formato do crânio e uma coisa que é bem importante é que no Marfan a gente olha muito para a aorta, mas no Luiz-Dietz a gente tem que ficar de olho também nos outros vasos. Então, intracerebrais, né, tórax, abdômen. Então, muda o cuidado e são pessoas que às vezes até podem dissecar a aorta mais cedo do que no Marfan. Então, a gente pode ter uma história familiar até mais catastrófica, com um histórico de morte aí em pessoas mais jovens. Dissecar a aorta sem ter o aneurisma também é uma possibilidade. O que deixa mais triste o quadro, porque
Você não avisa, né? Vamos tem pôr uma entre dificuldade de aspas. fazer aquele segmento e identificar que tem um risco. Mas aí na angiotomografia a gente vai ver alta tortuosidade de vasos, aneurismos cerebrais. Então, juntando com o quadro, juntando os pontos, né? Você tem que suspeitar. Tem que pensar. É. O Marfan, ela é uma síndrome genética até relativamente bem conhecida, né? A gente falou que todo médico provavelmente já escutou, porque é uma coisa que na graduação, de fato, a gente escuta sobre síndrome de Marfan, né? É um exemplo que muitas vezes se usa dentro da cardiologia, exatamente por conta de aortopatia, né? Então é um tema que é um pouco mais frequente das pessoas escutarem. E a Bianca trouxe, e aí voltando a coisas que a gente já falou, percebe que, por mais que a gente esteja falando dos cuidados do coração, a gente está falando de um paciente que ele vai ter alterações musculoesqueléticas, que ele vai ter alterações oftalmológicas também, né? Ele tem esse risco de ter ectopia lentes. Então, a necessidade de um acompanhamento integral, né, dessa pessoa é fundamental. Sim. É um paciente que não pode estar só com o cardiologista. Ele precisa estar com o cardiologista, ele precisa estar com o oftalmo, ele precisa estar com um ortopedista, ele precisa estar com um geneticista que vai olhar de forma integrada tudo isso. Muitas vezes ele vai precisar de adaptação também em relação às atividades de vida diária, porque é uma pessoa que, dependendo da condição, não vai poder praticar esporte, mas vai precisar ter os cuidados de uma pessoa sedentária. É uma pessoa que, por conta de eventualmente uma baixa visão causada pela alteração oftalmológica, vai precisar de adaptação no seu dia a dia e muitas vezes o apoio de profissionais que vão auxiliar em relação a essas adaptações também. Então a gente tem um cuidado integral aí, uma necessidade de um cuidado integral, né? Você vê que, mais uma vez, a gente recapitula o tema de integralidade, né? E aí isso é que eu acho mais legal, porque, poxa, eu tenho bastante paciente de Marfan no consultório. É tão legal a gente ver que o negócio tá funcionando, sabe? E aí entra outra coisa que você falou, que é do exercício físico, né? Claro que tem a suspeita de Marfan, de aortopatias, igual de alguma história de morte súbita muito cardíaca, a gente afasta a atividade competitiva ali. Aí alto impacto. Agora, uma atividade leve a moderada, você vai ter que individualizar. Você não pode deixar uma pessoa sedentária, por exemplo, um Marfan que está com aneurisma ali, mais ou menos o mesmo tamanho, há 2, 3 anos. Você vai deixar ele sedentário, não vai falar para ele nem fazer uma caminhada, não existe isso mais, né? Então, assim, isso a gente vem batendo em cima também agora da cardiologia. Acontece que quem não estuda tem medo, e quem tem medo deixa ele sedentário. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, como muitas vezes as pessoas que têm Marfan são pessoas altas e grandes, tem muitos atletas, né, de basquete, de vôlei, por aí que tem. E aí entra nessa questão de um esporte de contato que vai ter risco não só para a parte cardíaca, mas até para a parte musculoesquelética, luxações, né? Então, lesões mais frequentes. Outro cuidado que às vezes muitas vezes é esquecido de ser falado, mas são coisas simples. A gente sabe que as pessoas que têm Marfan podem ter pneumotórax. E aí tem algumas atividades que a gente vai orientar eles a não praticarem. Por exemplo, mergulhar com tubo de oxigênio ou tocar instrumentos de sopro. Então, eu tive um paciente, estava explicando para ele o diagnóstico e tal, deu, por acaso você toca instrumento de sopro? Dele, adoro. Eu toco tubo, eu toco não sei o que lá, deu. Vamos trocar para o piano, vamos fazer alguma outra atividade, mas justamente por conta desse risco. E aí, então, são muitas nuances que a gente tem que lembrar e orientar, né? Tem então, que ter esse cuidado. Bastante coisa. Arritmias. Vamos mudar um pouquinho para arritmias. O que é importante da gente falar e saber sobre as arritmias genéticas? Rapaz, é muita coisa. É um outro universo. Cara, arritmia, eu acho que é importante a gente pensar assim, se você tem histórico, o que não é normal? Em jovens, o que não é normal? Uma tontura, você nunca sentiu nada, você começa a sentir uma tontura, essa tontura piora com o exercício, ou realmente você chegou a desmaiar, isso acaba sendo frequente, ou em situações de exercício, ou em situações que você tá com febre, ou até emocionalmente do ruim pro do triste pro feliz muito rápido. Essa percepção dessa tontura e de palpitação pode te traduzir uma arritmia genética, visto que um jovem não é para ter nada no coração. Vamos começar assim. Ou, se vamos no outro cenário trágico, às vezes o primeiro sinal, sintoma é a morte súbita abortada, né?
Então, o paciente acabou entrando numa arritmia grave e aí foi reanimado, sobreviveu, tudo mais. Fez os ultrassons de coração, tudo, ressonância do coração, não tinha nada. Suspeita, então, é que seja algo arritmogênico, né? Eu queria só chamar a atenção, acho que tem algumas situações também de morte súbita que faz a gente pensar em arritmias genéticas. Então, em que cenário aconteceu? Paciente dormindo, paciente que teve algum som muito alto ou nadando, né? Então, natação. Então, isso faz a gente pensar aí nas canalopatias, então, QT longo tipo 1, tipo 2. Então, em que cenário aconteceu? Sim. Isso pode ser uma pista também. E isso pensando porque o coração ia estar num esforço menor e ocorreu a arritmia Não, na nesse verdade momento, é o tipo, é QT Algumas longo. teorias. O QT longo tem vários tipos. E aí, cada um desses tipos tem uns que é realmente assim, a criança foi na natação, ou à noite surgiu, mas o porquê especificamente é mais algo ligado ao sistema nervoso autônomo, que deflagra isso daí em algum momento ali, como se entrasse um extrasístole no momento errado nesse QT, vamos dizer. Aí entra pra arritmia grave, mais ou menos assim. Mas a gente não sabe 100%, sabe? Entendi. Então, assim... E aí, por exemplo, vamos dizer que a Bianca começou com tontura, foi atrás de mim e falou assim, Fê, teve um dia que eu quase desmaiei na academia, também tava quente e tal. Primeira hipótese é vaso vagal, não vai ser arritmia genética. Mas ela falou assim, não, mas eu não te contei, mas minha mãe teve como marca-passo com 35 anos, meu tio, irmão dela, faleceu com 40 anos, e aí começa uma história meio suspeita na família assim, aí a gente tem que pensar. E aí lança a mão do teste genético. Mas o teste genético também não vai ser a salvação 100% das vezes. Então, a clínica e a história familiar tem que ser muito bem fechada, que às vezes você vai ter que lidar só com eles para tomar alguma conduta para esse paciente. A clínica é soberana, continua sendo. Eu acho que a arritmia acaba sendo um dos mais difíceis, porque às vezes você não tem nada palpável. Às vezes a pessoa teve todo esse mal-estar, você olhou o eletro, colocou ele no teste ergométrico, teste de esforço, e mesmo assim não tem nada. Tá normal, porque só aparece quando ele tá com febre. E aí fica nessa... Às vezes tem pai e mãe que tem que comprar eletro portátil para ficar fazendo eletro na hora que a criança tá passando mal de febre para tentar flagrar, porque palpável, olho nu, não se tem. Então, é super difícil. Eu acho que é super importante a gente tentar entender melhor qual que é o quadro clínico, porque isso vai mudar o rendimento do exame. Então, por exemplo, se eu vou pedir um teste genético para arritmia, se o meu paciente tem o eletro típico de Brugada, eu sei que a chance de vir alguma alteração ali no exame que vai corroborar isso é em torno de 20%. Agora, se já é um quadro mais de QT longo, é em torno de 80%. Então, muda totalmente o cenário, a interpretação, o resultado dos exames, ele tem sido incorporado até nos scores, né, de avaliação dos pacientes. Mas, por exemplo, se eu tenho uma família que tem alteração de QT longo, e aí já tem uma variante identificada, a gente tem indicação de testar até mesmo crianças dessa família, porque vai mudar a conduta. Tem uma série de medicamentos que vão ter que ser evitados, porque se administrados, eles podem aumentar esse intervalo QT e levar a uma descompensação do quadro. Sim. Então, é super importante fazer essa avaliação. Então, o teste genético, ele vai auxiliar principalmente nesse caso. O quadro clínico a curva é típica de QT tipo 1, é típica de QT tipo 2. Beleza. Você pode avaliar os familiares, você deve com o eletro, né, com os exames que forem pertinentes, mas o exame genético, ele pode auxiliar, principalmente nesses casos que você faz o eletro é normal. Sim. Mas será que essa pessoa está em risco ou não? Se já tem um fator genético, uma variante genética identificada na família, eu posso testar os outros familiares e ver quem está em risco, porque às vezes no primeiro momento que você fez os exames de imagem, de eletro, estava normal. Mas isso pode aparecer com o tempo, então... Isso que eu ia pedir para você comentar para o pessoal, que isso é algo que às vezes a pessoa não entende. O que é o fenótipo e o que é o genótipo, que às vezes o meu paciente, ele tem o genótipo e tem o fenótipo. Aí a gente avalia os familiares. Eles não têm o fenótipo e aí não querem fazer o teste genético deles porque eles não têm. Simplesmente eles não têm. É que é aquilo, né? Só tem doença quem vai no médico. Então, isso é uma coisa que... Isso é a parte 1. Então, problema inicial. Acho que tem... E aí não tenho nada e veio essa variante aqui. Então, qual que é o problema? Assim, quando a gente fala de doenças genéticas, muitas delas, você ter a alteração genética, né? O que é muitas vezes chamado de genótipo positivo, você vai manifestar aquele fenótipo. Em algum momento da vida ou às vezes já ao nascimento.
Mas na cardio, a gente tem alguns fatores que confundem, que é a penetrância incompleta, que é nem todo mundo que tem alteração vai manifestar a doença, e a expressividade variável, que é, mesmo pessoas afetadas na mesma família, o quadro clínico pode ser diferente. Então, um pode ter, por exemplo, voltando para a cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, a gente já teve famílias que tem uma pessoa que tem a variante genética, é uma variante patogênica, ou seja, uma alteração genética que é associada com doença, mas que é totalmente assintomática, com 90 anos, o eco tá perfeito. Tem na mesma família um irmão dessa pessoa que teve a hipertrófica diagnosticada ali com 40, 50 anos. Na mesma família teve uma outra pessoa que não tinha nenhuma manifestação, mas teve uma morte súbita. Tem na mesma família pessoas que tiveram um diagnóstico mais precoce, ou então que às vezes já chegam com uma cardiomiopatia dilatada, mas que era hipertrófica, dilatou e ninguém viu e já chegou em fase final. Tem um com ventrículo não compactado. Também. Então, assim, isso atrapalha muitas vezes na cardiologia, mas eu acho que fazendo um paralelo com a oncologia, isso está um pouco mais documentado. Então, por exemplo, muitas pessoas vão para o geneticista em busca de avaliação de risco para câncer. E a gente faz painéis e às vezes identifica uma mutação, por exemplo, no BRCA1, BRCA2, que ficou famoso por conta da Angelina Jolie. Ter alteração não significa necessariamente que a pessoa vai ter câncer ao longo da vida, né? E às vezes a gente vai ter diferença entre pessoas da mesma família. Então... Mas ainda assim você vai fazer um acompanhamento individualizado para aquela situação, porque sabe que ela está em risco. Sim. Né? Você encontrou uma variante em BRCA1 positivo, você vai acompanhar porque você sabe que a chance dela desenvolver é muito maior do que o da população normal. Né? Eu entendo que nesse cenário é um pouco semelhante. Então, mesmo que a pessoa não tenha, por exemplo, uma arritmia, ponto de vista clínico, ponto de vista de traçado, mas você vai ter que fazer um acompanhamento individualizado dela com uma rigidez maior do que a da população geral. Sim, tem algumas doenças que o portador muda, né? O portador dessa variante genética muda o tratamento da pessoa. Por exemplo, cardiomiopatia arritmogênica, eu digo que na cardiologia a gente quase nunca tira a pessoa do exercício físico. Não total, né? Tipo assim, olha, é proibido. Não, é muito difícil. Mas na cardiomiopatia ritmogênica a gente tem que ter muito cuidado até com o fenótipo negativo e o genótipo positivo. Então, assim, a genética faz diferença, sim. Fernanda, agora a sua hora. 5 minutos, me fale sobre cardiomiopatia. Ah, até que enfim, cara. Tava aqui já Deixei chateada. por último, de propósito. Poxa, cardiomiopatia é a melhor. Por que é a melhor? Porque a gente tem tudo isso que a Bianca falou. Agora, nesse último caso, ela resumiu bem. Na verdade, a gente pode estar olhando uma coisa e vendo várias e serem a mesma coisa. Então, por exemplo, são as cardiomiopatias hipertróficas, né? Que vamos dizer que é o protótipo. É o músculo bombado. É o músculo bombado. Então, tem o coração que ele é musculoso e que o nome chique seria hipertrofia ventricular esquerda, que para chegar até a Bianca ou a gente no nosso centro de cardiogenética, você vai ter que ter descartado as doenças do dia a dia, igual eu falei assim, uma hipertensão grave sem tratamento, coração de atleta, estenose aórtica, o basicão, para chegar na gente aqui, o básico já tem que ser descartado. E às vezes, só que aí, nesse básico descartado, se ele for diagnosticado errado com esse básico, não chega também, né? Tem esse problema. A cardiomiopatia hipertrófica, eu acho que ela é uma das mais comuns que tem. A gente tá estimando, assim, 1 em 300. Nossa. E aí, o teste genético, ela ajuda muito nesse rastreio, principalmente de familiar. Eu creio que a gente já chegue nessa terapia gênica, assim como a dislipidemia genética já chegou, a terapia guiada. E é importante por quê? Porque, às vezes, o principal sinal e sintoma é a morte súbita, né? Que é a principal causa de morte súbita em atleta. Então, todo mundo que... Quando você fala de cardiomiopatia hipertrófica, todo mundo lembra dos jogadores de futebol aí que caem em campo. Então, começa mais ou menos 30, 40 anos de idade com o quê? Aqueles sintomas. Dor no peito, cansaço. Só que, às vezes, não sente nada. E a maioria é assintomático. Veja só que triste. Por isso que a partir dos 35 anos, em tese, é para ir em um cardiologista. Mas todo mundo tem, voltando naquela história do posto, no clínico geral, se você tem alguma doença familiar, você tem que falar, olha, eu tenho doença cardiológica na família, você pede pelo menos um eletro para mim, que já veria no eletro, né? E aí tem outros grandes grupos, que é a cardiomiopatia dilatada, o tal do coração inchado, né? Tem a
cardiomiopatia restritiva, que seria um coração, na verdade, normal, só que ele fica até um pouco menor porque ele não consegue se relaxar. Então, a diástole dele é ruim. Tem a cardiomiopatia arritmogênica, que a gente tem essa substituição do músculo por gordura. Então, tanto que o nome é arritmogênica justamente porque dá um curto-circuito geral ali nesse coração. E tem a cardiomiopatia não compactada, que agora eles estão querendo falar que não é nem cardiomiopatia mais, que é o ventrículo esquerdo não compactado, que é um problema pra gente realmente, porque na cardiomiopatia dilatada pode dar, na cardiomiopatia hipertrófica pode dar, eles estão achando que é um subtipo desses outros fenótipos, sabe? E isso é um mundo muito rico, por quê? Porque é o carro-chefe do cardiologista. Insuficiência cardíaca é a principal causa de internação no país. E muitas dessas causas, por exemplo, de cardiomiopatia dilatada sem causa idiopática, são genéticas. Então, tá aí para o clínico geral, para o médico do plantão do pronto-socorro, não só para o cardiologista. E a gente tem que abrir os olhos, né, nesse cenário. É claro que tem que pensar no nosso país de descartar, por exemplo, Chagas. chagas, perguntar se o paciente bebe, outras coisas, Sim. mas isso é difícil. às vezes até tem a sobreposição de fatores genéticos. E coitado do povo com do outros. Nordeste aí, de Minas, vai falar assim, não é dilatada, não. Deve ser chagas. E não pensar nisso, né? Mas, infelizmente, por exemplo, no nosso estudo lá, a gente... é doença de Chagas? A gente tira. Etilismo de longa data? Tira. Só que quantos desses será que não seriam um overlap, né? Sim. Sim, não, 1 para 300 Não, de hipertrófica é bastante, né? É bastante. É bastante. É bastante. E agora a gente fez a gente mapeou quase 2.500 e poucos cardiomiopatias, assim. O carro-chefe é hipertrófica sem dúvidas. E é uma doença, eu acho que... E tem vários fenótipos dentro da hipertrófica. Isso é muito bom comentar também, porque às vezes você tem um parente que foi pro transplante. A pessoa fala assim, ai meu Deus, nem quero fazer o teste porque é capaz que eu vou ser igual ao do meu parente. Não, tem aquela história. Às vezes você só vai ter a variante e nunca vai desenvolver, vai saber. Então... saber que tem vários tipos de fenótipos, dependendo de onde está a hipertrofia, assim, no músculo, se tiver a hipertrofia só aqui na ponta, o cara não vai ter quase sintoma nunca na vida, porque lá embaixo não atrapalha o fluxo do sangue subindo, então não vai gerar nada. Pra você ver como que não é fácil, mas também não é difícil. Então, quem tiver um ecocardiograma em casa, dá uma olhada aí no septo interventricular, vê o que tá escrito. Se tiver escrito cardiomiopatia hipertrófica, comenta aqui no canal. E marca a consulta amanhã. E procure seu cardiologista. Procure o seu clínico, pelo menos. Pelo menos. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. É um prazer ter vocês no GeneCast, a gente falando sobre cardiogenética. Eu acho que, na verdade, tem que ser a primeira conversa de cardiogenética, de várias, Sim. Porque é um assunto que dá pra gente conversar em cada uma, né? Dá pra pegar o capítulo e falar assim, hoje é hipertrófica, vamos lá. Não, sem dúvida, e são assuntos importantes, interessantes, importantes, porque eles trazem um impacto direto, né, na nossa sociedade, como a gente já falou, o coração, ele ocupa um espaço especial, né, sem segundos joguinhos de palavras, mas assim, ele ocupa um espaço especial quando as pessoas se preocupam em relação à saúde, né, e acho que é fundamental mesmo a gente sempre ter a oportunidade de conversar a respeito. Sim. Quero agradecer a presença de vocês dois. Fernanda, se você quiser falar mais alguma coisa, deixar um recado final e também falar o seu @ onde as pessoas te encontram. É boa, né? @AndradeFer. Eu vou deixar fazer o merchan de novo no livro, né? O livro Medicina de Precisão em Cardiologia. É um livro que tá quentinho, acabou de sair do forno e tem um pouquinho de tudo que a gente falou aqui. Claro que isso aqui não é uma bíblia, mas é um rascunho da bíblia. E olha só quem tá na capa, eu e Fernando. Olha só, Exatamente, viu só, olha gente? que Aí, ó. coordenadoras. Vocês acham que é por acaso que elas estão sentadas aqui? exato. Não. Mas pra mostrar mais uma vez que tem que ter a união das Tem equipes. que ter união. E eu acho importante a gente saber, assim, onde procurar informação. Saber que o livro, ele é um guia. A atualização sempre vai ser baseado nos congressos E vamos lembrar, olha, não é um livro qualquer que vocês encontram aí. Eu escrevi um livro ali em casa, no meu computador, e não, a gente tá falando de um livro do HC, do INCOR, Isso, né? perfeito.
Maravilha. Professor José Krieger, nosso chefe lá, como editor principal. E é isso, eu acho que meu papel aqui era exatamente esse, tentar desmistificar um pouco, trazer mais pro chão, porque quando a gente fala, eu pelo menos falo, não sei o que da cardiogenética, a pessoa fala assim, não, isso eu vou deixar pra você, eu não quero nem saber. Não, tem que saber, não é tão impossível assim, só um pouco. Não, e é legal ver alguém da cardio falando isso, porque o geneticista escuta muito isso, né? Tipo, vocês que falam ali das letrinhas, daquele negócio lá, o gene que eu vi na faculdade alguma vez, e enfim. É bom ver que tem outras pessoas se interessando e vendo a importância. Então, fico feliz de ter passado Seu essa mensagem. doutora Bianca. Doutora Bianca Linenkamp, só tem eu no mundo. E se vocês quiserem ver memes de genéticas, tem o @ogeneticista, que tem memes de cardiogenética, mas de outras áreas também. Geneticista. O geneticista. O geneticista, maravilha. Fechou. Pessoal, quero agradecer vocês terem nos acompanhado hoje, aqui nos escutando ou nos assistindo. Espero contar com vocês novamente nos próximos episódios. Aqui é Rodrigo Foch, geneticista de São Paulo, e o meu @ é dr.rodrigofoch. Até a próxima!